Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, meus irmãos, gostaria de meditar junto com vocês numa palavra de Deus que se encontra no livro do profeta que leva o seu nome, Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo de número 13. Amém, meus irmãos? Quero ler a partir do versículo 1 do capítulo 13, que diz assim: Mais tarde veio a mim a palavra do Senhor nestes termos: Ó filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a estes videntes que falam apenas sobre o que imaginam, e dize-lhes: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Assim diz o Eterno, o Senhor, Deus: Ai dos profetas insensatos, que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada viram nem ouviram. Ó Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. Glória a Deus para todo sempre. Quero ler o versículo de número 8, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, Deus, por causa de vossas palavras frívolas, e porque alardeastes visões fraudulentas, me coloco frontalmente contra vós, ó oráculo do Senhor, o eterno soberano. Eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Glória a Deus para todo sempre. Amém, meus irmãos. Nesse texto que lemos, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, e lemos também o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Veja bem, Ezequiel, que foi chamado por Deus para profetizar, né? Ele agora vai trazer uma mensagem de juízo ao povo de Deus. Vai trazer uma mensagem de advertência ao povo de Deus. Ele vai pregar que Deus trará juízo ao seu povo. Quando lemos do capítulo 1 ao capítulo 13, você vai ver que o povo de Deus estava cometendo todo tipo de pecado. Pecado de feitiçaria. O povo estava mergulhado no pecado e se distanciando de Deus. E o profeta Ezequiel vai anunciar o juízo de Deus como advertência para o povo. Mas, enquanto Ezequiel profetizava o juízo, vinha outros profetas desfazendo, desmentindo a mensagem que Deus dava ao profeta Ezequiel para profetizar para o seu povo, para proclamar as verdades divinas. Então, enquanto Ezequiel profetizava o juízo, vinham outros profetas dizendo que haveria paz, que não haveria a desgraça, que não haveria o juízo de Deus. E a Bíblia vai relatar que as mensagens e as profecias desses falsos profetas era como um muro que o povo se sentia muito seguro e muito confiante. Mas é claro que o ser humano ele é um ser consciente e cada um de nós sabemos o que praticamos diante de Deus. O povo que estava mergulhado na feitiçaria, na idolatria, na prostituição, no pecado, imitando as nações pagãs, tudo aquilo que era contrário à lei de Deus, o povo de Deus estavam praticando de uma forma errada, infringindo a lei do Senhor. Aleluia! Então agora Deus vai levantar Ezequiel, o profeta, para ministrar uma mensagem, trazer uma mensagem agora para esses falsos profetas que proclamavam mentiras, trazendo uma falsa esperança para o povo e dizendo para o povo que Deus não faria juízo,
pelo pecado que eles cometiam. Mas a Bíblia vai dizer, no livro dos Salmos, no livro dos Salmos, a Bíblia diz, vamos ver aqui, meus irmãos, Salmos de número 7, verso de número 12, a Bíblia diz, se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, pois já armou seu arco e o aponta, preparou para si armas de morte. Então observe que o pecado ele traz consequência. Rabai de Kelman de Kabadova sobrefore de Kawasai. O pecado traz consequência porque a Bíblia diz o que o homem plantar na carne ele ceifará. O pecado traz consequência porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia, glória a Deus. E esses profetas que se diziam ser profetas, eles anunciavam que não haveria consequência para aqueles que praticavam de uma forma deliberada e consciente pecados contra Deus, contra o nosso Deus. Aleluia. E o profeta Ezequiel agora vai trazer uma mensagem de Deus para esses profetas. E a mensagem de Deus para os profetas ou falsos profetas que se diziam ser profeta, porque o profeta de Deus e aqueles falsos profetas da época eles eram identificados de que maneira? A Bíblia diz em Isaías capítulo 44, versículo 25, a Bíblia diz que Deus frustra os sinais dos falsos profetas. Mas a Bíblia diz no versículo 26, mas ele confirma a palavra dos seus servos e cumpre a profecia dos seus mensageiros. Então, quando Deus levantava um profeta, tudo que Deus falava, o Senhor confirmava aquilo que ele falava, porque os sinais viriam, a mensagem se cumpria, porque quem falava era o Espírito Santo de Deus. Quem impulsionava o profeta era o Espírito do Senhor. Então havia uma certa diferença entre quem era profeta de Deus e quem era falso profeta. Pessoas que proclamavam falsas visões. Aleluia. Falsos sonhos. Mas uma coisa é certa, profeta da mentira e falsos profetas, eles serão desonrados por Deus. A Bíblia diz em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo 30, o Senhor diz, honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desonrados ou desprezados. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, profeta de Deus, eles serão honrados. Quando ele profetizar que a profecia se cumprir, as pessoas verão quem é profeta de Deus e quem é profetas de Baal. Aleluia. E a mensagem de Deus aqui, para os profetas, vinha como uma advertência. Ele dizia assim, Ezequiel profetizava, assim diz o Eterno, o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos. Sabe o que é insensato aqui? Louco. São pessoas que não temem as consequências do pecado. Provérbios, capítulo de número 14, versículo 9. A Bíblia diz que os loucos zombam do pecado. Ou seja, essa loucura aí não é uma deficiência mental, mas são pessoas que não temem as consequências do pecado. E aqui Deus vai condenar. O Senhor vai dar um decreto, tanto de morte, como ele também pode ferir aqueles que dizem assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. E a advertência de Deus aqui é, ai dos profetas insensatos. Aleluia, esse ai aqui são consequências que eles sofreriam.
Glória a Deus para todo sempre. E ele vai dizer: ó Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. São como raposas no deserto. Ele vai comparar os falsos profetas da época aqui como uma raposa no deserto, porque no deserto as raposas têm pouca comida, tem pouco para comer e elas ficam vorazes e astutas para devorar o restante da comida antes que outro animal lhe roube a oportunidade. Então o pessoal, com a sua mensagem, eles estavam trazendo uma destruição para a vida do povo. De que forma? A Bíblia vai dizer no capítulo 13 e o versículo de número 22: mediante vossas mentiras causaste um grande mal, confundistes e desencorajaste o justo, sem que isso tenha partido da minha vontade, e incentivastes os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrar a salvação de suas vidas. Observe, até os justos ficaram confundidos. Porque, meu irmão, como é que a pessoa está no pecado, na prostituição, amando os prazeres mundanos, satisfazendo os prazeres pecaminosos da carne? A Bíblia diz, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E de repente, alguém que está na prática do pecado chega a um profeta e começa a fazer elogios, começa a honrar, enquanto quem está ali começa a ver o estado de espírito daquela pessoa que está recebendo a profecia e sabe que aquela pessoa vive no pecado, envolvida com o pecado. E o profeta agora vem elogiar aquela pessoa e trazer uma mensagem dizendo que Deus se agrada das práticas daquela pessoa. Jesus Cristo ensinou diferente. Em João capítulo 8, versículo 29, ele disse: o Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Deus conhece a vida e o estilo de vida de cada pessoa. Deus conhece as obras de cada um de nós. Ele sabe aquele que está nas trevas e aquele que está na luz. O Senhor não se engana e o Senhor não erra. É por aí que a gente consegue ver quem é profeta de Deus e quem não é. Quando a mensagem é de Deus e quando não é. Aleluia. Então a mensagem desses profetas, a Bíblia vai dizer que vai ensinar no versículo de número 10. E a parte B do versículo diz assim: e quando labutam na construção de um muro fraco e tentam esconder sua fragilidade, rebocando com argamassa e passando cal, ora essa parede vai cair. Eis que mandarei uma chuva torrencial, uma chuva de pedras e rajarão ventos violentos. Então, quando o muro desabar, o povo lhes indagará: onde está o reboco e a caiação que fizeste? Essa parede aqui, quando Deus diz, ora, essa parede vai cair. Essa parede aqui, esse muro, são as falsas profecias, as falsas mensagens. Porque as falsas profecias e falsa mensagem para o povo era como se fosse uma muralha, um muro que trazia segurança e tranquilidade para o povo. Sendo que Deus já estava advertindo: quando o muro desabar, o povo lhes indagará: onde está o reboco e a caiação que fizestes? Aí o que é que acontece? A pessoa está no pecado, está se prostituindo, o profeta anuncia o juízo, aí de repente vem alguém, aponta para aquela mesma pessoa que está no pecado e diz: Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus se agrada das tuas obras, Deus se agrada de ti. Está entendendo? Isto é um incentivo para aquela pessoa não abandonar o seu mau caminho. E é para confundir até quem está de fora. Mas quem tem a palavra de Deus não se engana. Quem tem o Espírito de Deus não se engana. Jesus Cristo disse assim: por seu fruto os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar más fruto, nem pode uma árvore má dar bons frutos.
Rabato enexal e fore de calabaragaias. Aí sabe o que é que acontece? A Bíblia diz, versículo 15, deste modo esgotarei minha cólera contra essa parede e contra todas as pessoas que a rebocaram com argamassa fraca e tintura de cal. E então vos direi, eis que a parede caiada já não existe, tampouco aqueles que a ergueram e rebocaram, isto é, os pregadores de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e alegaram ter tido visões de paz para esta cidade, quando em verdade não havia possibilidade de paz iminente. Palavra do Senhor. Olha só. Isto é, os pregadores de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e alegaram ter tido visões de paz. Sabe o que é que acontece? Quando Deus começar a fazer juízo sobre a vida de pessoas que estão no pecado, as pessoas vão começar a distinguir, mas não teve aquela profecia acerca desta mulher que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer isso e aquilo, e agora o juízo veio. Glória a Deus. Aí o profeta que profetizou que haveria juízo, que Deus ia matar, que Deus ia trazer ajuste à punição, aí as pessoas agora vão distinguir, não. Vão distinguir quem é falso profeta e quem é verdadeiro profeta de Deus. Aleluia. Meus irmãos, estes profetas eram profetas contratados. Porque se você for olhar no capítulo de número 12, o versículo de número 24, a Bíblia diz, pois no meio da nação de Israel não haverá mais nenhuma visão ou profecia falsa. Tampouco qualquer adivinhação aduladora entre o seu povo. Adivinhação aduladora. Trata-se aqui de profecias por encomenda. Profetas contratados como o profeta Balaão, que está escrito lá em Números capítulo 22. Números capítulo 22, a Bíblia diz que os anciãos de Moabe e os de Midian levaram a quantia necessária para pagar os augúrios e as maldições a Balaão. Augúrios são profecias, porque Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi contratado porque em Neemias, capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que o Amonita e o Moabita contrataram a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Contratar fala assim, através de mediante um salário. Então Balaão foi contratado, recebeu para amaldiçoar o povo de Deus. Então nessa época aqui já existia profetas contratados. Em Miqueias capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim, aqui em Miqueias capítulo 3, e o versículo de número 5, a Bíblia diz que quando lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam paz. Vossos profetas, capítulo 3, versículo 11 de Miqueias, vossos profetas fazem revelações por dinheiro. Então tem profetas contratados, homens que foram contratados para trazer uma mensagem, para massagear o ego das pessoas, num ambiente onde tem prostituição, adultério, fornicação, mentira. Ele não traz uma mensagem para revelar a situação espiritual do povo, para que assim venha se gerar arrependimento no coração do povo. Rebidia comenex sawela baravasubria. Iria borre sabemente keminekawasai. Mas o Senhor trouxe um decreto. No versículo de número 23 do capítulo 13 de Ezequiel, ele diz, por este motivo, jamais tereis novamente falsas visões e nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos e então sabereis que eu sou o Senhor. Nunca mais. Por quê? Porque o Senhor já havia decretado a morte desses profetas da mentira, que são profetas contratados e que recebem dinheiro, até elogiam, honram homens ímpios.
Reminti camino vinagasto plemitro rabaragai. Suemente o neve hawa sai, caminti a fúria. Avorigei biadagau é seplemontria. Ribiau é sai, caminti ovo robia sai. Diz o Senhor dos Exércitos: derramarei do meu furor sobre a vida destes. Rádio e que amante ofróbia, e entrarei em juízo, para que saiba que sou Deus. Ramantio cabedecavarau é sobre furiácia. Eu sou mesmo, diz o Senhor. Não tolero o pecado. Labaia tecnax sobre monte, avarei diagal é seblevaribori agal sei. Profetas da mentira, profetas do engano, que traz falsas profecias, falsas visões, falsos sonhos, iludindo o meu povo. A tua capa vai cair, diz o Senhor. Reguei cal inexai. Vuriei a mão elegere povaragal é sobrementria. Labaragá sublemontre que emite foridei alabarra sobre névia. Ai de camanova sai. Sabe o que a Bíblia diz? Ezequiel capítulo 13 e o versículo de número 9. Eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eis que minha mão se oporá contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Contra a mão de Deus contra alguém fala do juízo do eterno Deus contra esta pessoa. Contra esta pessoa, porque se você ler a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer assim: eis que a mão do Senhor ferirá todos os teus rebanhos nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os boi e as ovelhas com peste muito grave. A enfermidade que virá sobre o teu corpo, profeta da mentira. A medicina não vai ter remédio. A medicina não vai ser tão rápida o suficiente para deter aquilo que vai se alastrar e crescer dentro de você. Não vai poder deter o poder e a força da enfermidade e a rapidez da enfermidade que vai levar a tua vida para a sepultura. Ramanto queimando foredegiasse. A tua mentira vai cair por terra. A tua capa vai cair por terra, a tua máscara vai cair por terra. Diz o Espírito de Deus: eu vou tirar a tua máscara. Queres iludir o meu povo, enganar o meu povo e achas que vai ficar por isso mesmo? Não, vá que sai. Virei minha loplomonte que é fúria, a espada de Deus vai ferir a tua vida. Nenhum profeta na história que profetizou falsamente e trouxe mentiras dizendo que foi o Senhor, sem que não foi o Senhor, todos eles foram mortos. Povo de Deus, não dê ouvido a esses profetas da mentira, esses mentirosos. Julgue a profecia. Julgue a profecia. Peça a Deus sinal se a profecia é de Deus. Ore para que Deus venha confirmar se a profecia é de Deus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Glória a Deus.